pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Empower. Para quem tem acompanhado, nós temos feito vários webinars com temas de interesse das organizações estudantis, então espero que vocês estejam gostando muito desses conteúdos. E hoje a gente tem um conteúdo especial, porque tem duas das nossas empresas mentoras, então olha só que honra. Eu sou a Andressa da Empower, eu cuido das solicitações e do relacionamento com as empresas, né, e com as organizações estudantis. E hoje eu vou estar aqui com vocês para mediar esse painel, tá bom? E complementando o time da Empower, nós temos a Andreia, que vai cuidar das perguntas que vocês enviarem pelo chat. Bem-vinda, Andreia. Olá, pessoal. Obrigada, Andressa. Então, pessoal, eu sou a Andreia, sou gestora de projetos aqui no Empower e hoje eu vou estar cuidando das perguntas aqui no nosso bate-papo, tá? Então, mandem as perguntinhas aí na descrição, nos comentários da live que eu vou estar fazendo para os nossos convidados. Boa, isso aí, pessoal. Queremos várias perguntas, que esse é um tema muito legal. Então, gente, para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamento que conectam os jovens das organizações estudantis com as principais empresas do país. Então, o nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento com vocês, né, de expertise dessas empresas. Então, sejam temas mais voltados para gestão, para negócio, ou ainda temas técnicos, né, de forma que vocês consigam aplicar esses temas nos projetos de vocês, ou ainda para o desenvolvimento de carreira, tá bom? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Empower, é só acessar as nossas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição, tá bom? E vocês conseguem se cadastrar na nossa plataforma de maneira super fácil, bem rapidinho. E lembrando que é gratuito, tá bom? Então, links estão aí tanto na descrição quanto nos comentários. Bom, pessoal, falando sobre o tema de hoje, né, nós temos um painel aqui com duas empresas mentoras. O tema é carreira e de diversidade racial. Então, lembrando que esse foi um tema solicitado pelo CAEP, da UFPR, e também tem parceria de divulgação do Coletivo Negro 20 de Novembro, do FGV, e também do Coletivo Ubuntu, da EEL USP. Então, pessoal dessas OEs, comentem aí na live que vocês estão participando, e de todas as outras também, né? A gente quer ver quem está participando aqui com a gente. E como eu comentei, a gente tem duas empresas convidadas, né? Sendo elas a Votorantim Cimentos e o Ensina Brasil. São duas empresas que vocês já conhecem, que a gente já fez várias ações aqui. Então, a gente está muito feliz de ter essas duas empresas aqui hoje. Então, não se esqueçam de mandar as perguntinhas, tá bom, pessoal? Vamos apresentar nosso time, então. Para dar início ao webinar, eu quero apresentar para vocês a Verônica. Ela faz parte do time de captação da Votorantim Cimentos. Então, muito legal ter você novamente com a gente, Verônica. Bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada, Andressa. Estou super feliz de compartilhar essa tarde aqui com vocês. É um tema super relevante. É um desafio que a gente tem todos os dias de garantir representatividade, né, em todos os espaços, especialmente no nosso caso na Votorantim Cimentos. Então, é um tema que a gente é muito apaixonado e espero que vocês aproveitem bastante essa live, façam muitas perguntas e se engajem conosco nessa jornada. Muito legal, Vero. Então, obrigada novamente pela presença. Apresento também para vocês, pessoal, a Flávia, que também é nossa super parceira do Ensina Brasil. Já participou de webinar com a gente também. É muito legal ter você novamente, Flávia. Bem-vinda. Fala, galera. Boa tarde, quase boa noite. O prazer é super meu de estar com vocês aqui, de bater esse papo sobre um assunto que particularmente faz parte da minha vivência. É algo que eu acredito demais e que há 5 anos atrás, em 2015, eu tô chegando aos 30 aí, né? Naquele passo, a gente não tinha oportunidade de debater dentro da sala de aula. Então, eu tô muito animada porque a gente vai construir e espaço aberto para as perguntas de vocês. Aproveitem muito, tirem as suas dúvidas. O momento de construir é agora. Valeu demais, Empower. Show, Flávia. A gente também está muito feliz de trazer esse tema aqui para vocês. E, finalmente, os nossos gestores de hoje, né, que vão debater o assunto em si no nosso painel. Primeiro, Vinícius Nascimento. Ele é analista sênior de diversidade e inclusão na Votorantim Cimentos. Vini, seja muito bem-vindo. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, né, da sua carreira, da sua vivência pessoal e também da Votorantim Cimentos, para quem ainda não conhece.
Legal, prazer, obrigado aí, Andressa. Boa tarde, pessoal, acho que eu estou super feliz em estar aqui também falando com vocês, é muito legal compartilhar e estar presente nesses espaços, poder trocar, ouvir de vocês e falar também, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Bom, como a Andressa trouxe, eu me chamo Vini, então já estamos íntimos, podem me chamar de Vini. Eu tenho 24 anos, eu sou paulista, eu morei em São Paulo por muito tempo, mas eu fui estudar em Brasília, então eu sou formado hoje em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. E aí eu vou misturando sempre, eu não vou contar aqui minha história muito em ordem cronológica, tá? Então vou soltando alguns eventos e vocês vão criando aí as próprias conexões entre vocês. Então, como a Andressa trouxe, né, hoje eu trabalho na Votorantim Cimentos. A Votorantim Cimentos é uma empresa multinacional brasileira. Isso para mim é um ponto que eu gosto muito de reforçar, porque enquanto internacionalista, eu acredito muito na nossa capacidade enquanto Brasil e na importância que nós temos em desenvolver o país, né? Então, entendendo aí como a gente pode pensar esse desenvolvimento de dentro para fora, eu gosto sempre de frisar esse aspecto da Votorantim Cimentos. Então, nós estamos presentes em cerca de 10 países hoje, mas nós temos esse foco, né, no Brasil. Então, isso para mim é muito interessante. Nós somos hoje a maior cimenteira aí do Brasil, né, e uma empresa que tem passado por um processo de transformação, por uma jornada muito interessante. E ver que a empresa está passando por essa jornada de transformação foi também um grande gatilho que me fez buscar e que me trouxe um encontro, né, com a empresa. Então, tipicamente uma empresa de engenharia, eu falaria para vocês coisas que eu escutei quando eu fui prestar o processo trainee da Votorantim Cimentos. Mas, pera, você não é engenheiro? Mas a gente não tem um pré-requisito, né, de formação. Basta você ser graduado em qualquer curso, em qualquer formação como bacharelado. E eu também, quando eu vi o processo seletivo, né, eu estava em busca de programas trainee, eu queria participar do segmento privado, do setor privado, e eu pensei, meu Deus, né, eu vou entrar. O que eu pensei, gente? Eu vou ser bem sincero. Eu pensei assim, eu vou entrar aqui nesse processo seletivo, porque eu sei que é difícil passar no trainee, então eu vou fazer esse primeiro só para eu aprender como é, só para fazer o piloto aqui. No final, quando eu me inscrevi no processo seletivo, eu acabei me apaixonando pela história da empresa e me apaixonando pelo que era o desafio apresentado para mim. Então, eu lembro que, conversando aí com meu tio, por exemplo, ele trabalha no setor privado há muitos anos, e quando eu falei para ele que eu estava me inscrevendo na Votorantim Cimentos, ele falou, mas nossa, Votorantim Cimentos, uma empresa tão cinza, né? Uma empresa bruta, uma empresa engenheira. E aí eu pensei, mas ela quer mudar. E eu acho que isso que é importante, a gente entender qual o desafio, né, e mergulhar nessa jornada de transformação. Então isso se liga muito também com a minha história pessoal, enquanto indivíduo que sempre buscou ir além, sempre buscou se desafiar. Então eu estava em São Paulo, mas não quis fazer faculdade em São Paulo. Eu prestei vestibular em São Paulo, eu passei, eu falei, não, eu quero ir para Brasília, porque eu tenho que ir para lá, eu tenho que descobrir novos ares, essa é a minha jornada. Então, acho que compartilhando aí um pouquinho, né, com vocês dessa vivência, eu tenho várias experiências aí para contar também, acho que um pouquinho ao longo aí do nosso bate-papo. Queria puxar essa introdução com vocês, reforçar que acho que esse momento, eu gosto muito de dialogar, né, com vocês, especialmente pensando que vocês daqui a pouco vão estar entrando nas grandes organizações, nas pequenas também, e eu acredito muito no intraempreendedorismo, então em como a gente também pode empreender de dentro para fora, e é preciso que as grandes organizações tenham consciência da responsabilidade e do agente de transformação que elas podem ser. Então, estou super animado para esse bate-papo. Vamos conversar bastante aí. Show, Vini. Obrigada pela sua apresentação e por falar para a gente um pouquinho sobre a Votorantim Cimentos. Vou apresentar para vocês agora a Larissa Calisto. Ela é coordenadora de finanças no Ensina Brasil e também topou o nosso convite para vir para esse bate-papo hoje. Então, bem-vinda, Lari. Também queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e um pouquinho também sobre o Ensina Brasil.
Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite, Flá, primeiro, por ter me chamado. Eu adorei, estou super lisonjeada. E Andressa, obrigada pela recepção. Vai ser um prazer falar com vocês um pouquinho. Então, eu sou a Larissa, tenho 27 anos. Pode ser Lari também, podemos ficar íntimos. Eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. E desde muito pequenininha, minha mãe é professora e a nossa vida foi transformada por meio da educação. Então, desde muito pequenininha, eu percebi o impacto e a importância da educação na vida de uma criança. E com isso, eu sempre valorizei isso muito ao longo da minha história. E aí, eu sou formada em contabilidade pela USP. E desde então, desde que eu entrei numa universidade pública desse porte, eu me acostumei a ser sempre uma das únicas pessoas negras nos espaços, assim, na universidade, nos lugares para onde eu fui trabalhar e tal. E eu fui ficando muito mexida com isso, né? Sempre foi uma coisa que eu estranhei no começo, demorei para começar a entender do que se tratava, de qual que era a real da questão. E pensando muito movida com isso, eu fiz 2 movimentos assim, durante a universidade ainda. O primeiro foi cofundar a ANFEA, que é a Associação de Negros Feanos. Hoje chama assim, na época que a gente fundou era um coletivo, chamava Coletivo Negro Carolina Maria de Jesus, para tentar, enfim, movimentar essa estrutura, né? Fomentar mais pessoas negras vindo para a universidade, colocar mais racismo na pauta e no debate. E também desenvolvi a minha tese de graduação associando empreendedorismo negro e periférico à contabilidade, né? Então, várias coisas que conversavam comigo. E aí eu queria muito analisar isso como uma ferramenta de sucesso e transformação social de mulheres negras a partir desse empreendedorismo. Aí eu fiz uma parte dessa tese em Portugal também e tal. E aí, voltando desse intercâmbio que eu fiz, estava gritante em mim a necessidade de trabalhar com impacto social, que sempre foi uma coisa que estava muito presente em mim paralelamente à carreira. E aí eu decidi focar 100% da minha carreira em impacto social mesmo, e aí vim para o Ensina. Hoje eu sou coordenadora de finanças. Toda a minha trajetória no Ensina foi em finanças, entrei como analista e fui crescendo na área de finanças mesmo. E aí também fui abraçando e liderando ações e frentes relacionadas à diversidade. A gente não tem uma área específica de diversidade no Ensina hoje ainda, mas pela minha motivação pessoal, pela minha paixão por esse assunto, eu fui abraçando e abrindo frentes aí dentro e tendo várias pessoas do time sempre me apoiando muito. E aí, acho que é isso sobre o Ensina. Eu vou deixar para a Flá falar um pouquinho mais, ela que está coordenando o nosso processo seletivo, que está aberto e que é incrível e que promete trazer uma turma ainda mais incrível do que as que a gente já teve. Então, Flá, pode fazer as honras. Boa, Lari. Sempre um prazer. Eu sou muito inspirada pela trajetória da Lari. Assim, ela é uma gestora que me inspira e ela tocou a bola para falar rapidamente aqui para vocês no Ensina. O Ensina, ele é uma startup, né? E a gente tem um grande objetivo dentro do nosso time, que é um desafio difícil, mas que a gente vem construindo, que é o nosso grande um dia. Então, todos os dias a gente trabalha para que um dia todas as crianças tenham uma educação de qualidade. E aí vocês me perguntam, como é que vocês fazem isso, né? A gente faz isso através do processo seletivo, que a Lari bem falou, para o Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Ensina Brasil. Então, a nossa proposta é selecionar e recrutar jovens, né, recém-formados e até 10 anos de formados, para atuarem por 2 anos em escolas públicas vulneráveis pelo Brasil, com o objetivo de curto e longo prazo, né? Curto prazo é você impactar a aprendizagem dos alunos e o longo prazo é você transformar o ecossistema educacional. Então, esse ano, desde o ano passado, eu estou à frente aí do recrutamento do Ensina e a gente espera muito vocês. A gente está aberto tanto para bacharéis quanto licenciados. São 5 etapas. Vocês podem saber muito mais sobre o que a gente faz hoje lá nas nossas redes sociais, que estão aí no link do Facebook, mas também no site do Ensina. Show? Boa, Andressa. Boa, obrigada, Flá. Então, lembrando aí o comentário da Flávia, né, pessoal, todas as redes, tanto da Votorantim Cimentos quanto do Ensina Brasil,
juntamente com os da Empower, né, estão aí na descrição da live, tá bom? Então, por lá vocês conseguem acessar processos seletivos, saber um pouquinho mais sobre as empresas, enfim. Fiquem à vontade para conhecer um pouco mais depois, tá bom? Mas agora, bora começar esse bate-papo, né, pessoal? Entrar de fato no tema. Então, eu queria começar essa conversa entendendo um pouquinho mais qual vocês acreditam que seja o papel das organizações estudantis, principalmente falando de centros acadêmicos e coletivos, né, que acredito que são as organizações que estão mais ligadas a esse tipo de discussão, nesse processo de inserção racial, tanto nas universidades quanto nas empresas. O que essas organizações têm como função aí nesse momento? Lari, quer começar? Você que fundou aí na USP, fiquei super interessado para conhecer mais essa história. Total. Então, eu dividiria esse papel em mais ou menos 3 blocos, assim, que é um pouco do que a gente começou a fazer na fundação do coletivo, e aí foi se perpetuando, e agora que a gente transformou realmente numa instituição mais formal, a gente está conseguindo endereçar, assim, esses 3 blocos de jeitos diferentes. Eu acho que, assim, um primeiro ponto para frisar, não dá para abraçar o mundo, né? Então, acho que cada uma vai ter que focar no que prefere, no que gosta, no que tem mais possibilidades e no interesse dos membros também. Mas eu dividiria, assim, nesses 3 grandes blocos, que o primeiro seria focar em estudantes, nos estudantes negros, tanto nos que já chegaram nessa universidade, então já estão lá e vão ter que entrar no mercado de trabalho em breve, assim. E como preparar, né, essas pessoas, como ajudar a preparar essas pessoas para elas terem uma entrada no mercado de trabalho um pouco mais facilitada do que quem veio antes, e já sabendo um pouco do que esperar e tal, né? Então, acho que tem esse bloco, assim, de preparação dos estudantes que já chegaram na universidade e de atração e levar senso de possibilidade para os estudantes que ainda não chegaram, né? Então, que ainda não sabem que conseguem sonhar com a universidade, que não sabem muito bem o que isso significa, que não sabem como prestar, como entrar na universidade. Então, acho que tem esses 2 papéis, assim, pensando em estudantes. E aí, um segundo bloco que eu acho que as organizações têm algum papel é mobilizando espaços e instituições, né, para ser receptiva a essas pessoas negras que estão chegando no ensino superior e que estão se formando, assim. Na universidade, eu acho que é muito batalhar pela atração e inclusão de estudantes PPI, assim, né, inclusão, eu digo, como é que a gente garante que esses estudantes consigam chegar e conseguindo chegar, consigam se manter e continuar na universidade, né, atravessando todos os problemas inerentes a essa questão e como que a gente garante que eles consigam continuar no ensino superior e finalizar o curso. E aí, pensando em empresas e organizações, e na Anfé a gente tem pegado bastante nesse nicho específico, eu acho que é um papel importante atuar na promoção de um mercado de trabalho mais inclusivo e mais atento à questão racial, né? Então, prestando consultoria para a organização, fazendo lives ou webinars com elas, fazer parcerias de formação e preparação para os estudantes na universidade com essas empresas, né? Ou para os funcionários dessas empresas. Então, acho que esse segundo bloco que eu vejo é bastante atuando frente à universidade e a essas organizações e corporações. E um terceiro bloco que eu acho que, enfim, dependendo do estilo da organização estudantil, dá para ir mais fundo ou não, é a articulação com o poder público e a sociedade civil, né? Então, esse nicho especificamente na FEA, a gente teve um pouco na batalha por cotas, né? Bem, mais ou menos no ano de 2017 e tal, mas de lá para cá a gente não foca tanto nesse ponto, né? A gente foca em outros pontos, não focamos tanto nessa questão de articulação com o poder público. Então, a gente está bem focando mais em trabalhar com os estudantes que já chegaram, né? Então, preparação para o mercado de trabalho, networking, apoio à denúncia de casos de racismo na universidade, como isso se desenrola, e muito relacionado também com universidade, empresas e organizações. Então, hoje a Anfé está bem focada nisso, mas eu acho que, no geral, tem muita coisa para fazer aí, né? Tem um espectro grande, na minha opinião, e eu acho que gira um pouco em torno dessas coisas.
Lari, eu gostei muito do que você falou e vai ser bom porque eu vou conseguir relacionar assim, cenários diferentes também, né? Acho que eu começo falando pelo ponto que você trouxe da batalha pelas cotas. Quando eu estudei na UNB, que foi uma das primeiras universidades do Brasil a instituir a política de cotas raciais. Então, quando eu entrei na UNB em 2014, eu estudei lá entre 2014 e 2018, eu vivi um processo de tornar-me negro, eu chamo. Eu chamo muito que foi o meu processo de descoberta enquanto negro, porque esse ponto que a Lari trouxe, né, de ser sempre a exceção nos espaços, eu cresci muito dentro desse contexto, de ser a única pessoa negra da sala, a única pessoa no curso de inglês, eu era sempre essa exceção. E aí eu só me descobri enquanto negro, de fato, quando eu entrei na universidade, porque quando eu entrei na universidade e aquele ambiente, sim, de fato, eu via outras pessoas muito semelhantes a mim, eu percebi que eu me entendia como branco. Assim, antes de eu entrar na universidade, o que para mim deu um nó, assim, foi uma coisa, meu Deus, como isso, né? Obviamente que eu me olhava no espelho e via que a cor da minha pele era preta. Mas daí até você entender como o racismo, né, ele afeta toda a dimensão afetiva, toda a dimensão psíquica das nossas existências, né, eu só tive essa possibilidade na universidade. E aí eu acho interessante porque eu pensei assim, em dois grandes blocos que se relacionam com o que a Lari trouxe, e um primeiro eu chamo dessa descoberta, desse protagonismo, de fortalecer o protagonismo, né, que se relaciona muito a esse ponto dos estudantes para mim. Então, de alguma forma, a universidade ela tem que ser esse espaço onde a gente possa reforçar esse protagonismo, a gente possa entrar em contato com esses temas de ancestralidade. Putz, foram temas assim que eu fui descobrindo na faculdade, que eu nunca tinha entrado em contato antes disso. E aí eu vejo como, por exemplo, apesar de eu ter estudado em um curso Relações Internacionais na Universidade de Brasília, é um curso extremamente elitista. Então, ainda assim, há poucas pessoas negras. Mas estar num ambiente, numa universidade que tinha uma multiplicidade muito grande e que estimulava essa troca entre cursos, entre pessoas, me fez ter esse tipo de oportunidade, né? Eu acho que esse protagonismo ele é essencial até para o ponto da retenção que a Lari trouxe. Então, de como a gente consegue ali resistir a diversas situações que vão acontecer, né? Diversas situações de racismo, dificuldades eventuais ao longo da jornada. 4 anos, 5 anos de faculdade não é simples, né? Não é fácil. Se você também não tem uma estrutura de back-office muito boa ali para te manter. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu falaria disso, né? Desse protagonismo, desse processo de descoberta. Acho que isso é muito lindo. E, em segundo lugar, eu penso também em como a gente tem que questionar, aí as organizações estudantis, para mim, têm esse papel e têm que fazer isso, questionar a própria forma de conhecimento, né? De como esse conhecimento chega para a gente. Então, eu não tive nenhum professor negro ao longo da minha faculdade. Nenhum. E esse tipo de violência, e é uma violência epistemológica, né? É uma violência, assim, da forma como o conhecimento é produzido. Eu lembro de um episódio que me marcou muito na faculdade. Eu tinha uma matéria que era História das Relações Internacionais, História das Relações Brasileiras, das Relações Políticas Brasileiras. E eu lembro que tinha uma professora que sempre tratava o processo de escravidão, de tráfico negreiro, como um processo de migração forçada. E isso causou, assim, uma grande polêmica, porque eu tinha uma colega que se revoltou contra esse termo, que era um eufemismo. E naquele momento, eu lembro que foi uma discussão assim, tão marcante de, putz, mas como a gente chama isso academicamente? Qual é o nome que a gente dá para o nome que a gente dá para os fenômenos é político. E os coletivos, né, as organizações estudantis, têm que ser espaços onde a gente possa questionar essa forma de conhecimento, como esse conhecimento é produzido, como esse conhecimento chega até a gente.
Então, eu acho que tem esses dois grandes eixos, né? E que quando você consegue, sim, gerar um ambiente no qual as pessoas estimular o protagonismo e fazer uma leitura crítica do ambiente, do cenário, porque tem cursos que são mais elitistas que outros, tem cursos que são menos diversos, mais diversos. Fazer essa leitura do ambiente, e aí sim, né? Você consegue dialogar também com a comunidade, né? Com a esfera pública. Eu acho que tá tudo ligado, né? A gente fala hoje eu trabalho com diversidade e inclusão no Votorantim Cimentos. E a gente sempre tenta destacar muito a importância de falar de diversidade ao longo de toda a cadeia de produção. Então, não é só dentro da empresa, mas na nossa relação com os fornecedores, na nossa relação com os clientes. E eu vejo que as organizações estudantis são essa ponte entre a universidade e a sociedade, né? Então, a universidade às vezes acaba sendo ali uma bolha, mas a gente tem que furar a bolha. Furem a bolha, pessoal. Acho que é isso. Muito bom, Vini. Eu vou até puxar o gancho disso que você comentou agora, né? Falando um pouquinho da experiência indo para o mercado de trabalho, né? Então, até se você já quiser seguir nesse tema, Vini, aí depois eu também passo a bola para a Lari. Eu queria entender a experiência pessoal de vocês, de como foi essa transição entre a universidade, né? Então, que já é uma barreira complicada, mas passando da universidade, a inserção para o mercado de trabalho. Como foi esse momento para vocês? Boa, gostei, Andressa, da pergunta. Então, gente, eu sempre tinha... Nossa, eu tinha um medo de me formar e ficar desempregado. Eu vou confessar esse medo aqui, publicamente, para vocês, porque eu morava em outra cidade, né? Não tinha como eu me sustentar se eu tivesse formado e não tivesse um emprego. Então, acabou que um ano antes de eu me formar, eu entrei num estágio na da Alemanha. E era um estágio bom, porque eu sabia que tinha algumas possibilidades de contratação. Então eu já fiquei empolgado, né? Falei, ai meu Deus, eu vou conseguir minha vaga. E vai acontecer, e vai acontecer. E eu estagiava realmente num programa de relações internacionais, num programa de cooperação. Era bem a área que eu trabalhei, que eu estudava, né? Bem a área técnica. Só que para eu seguir nessas áreas técnicas, eu precisaria ter um mestrado, eu precisaria ter uma complexidade de formação aí que eu não tinha ainda nesse momento. Então, acho que eu fiz, né? Eu topei, depois de 6 meses de estágio, ir para uma vaga, abrir uma vaga como assistente administrativo de um projeto, e embora não fosse o meu know-how técnico, né, aonde eu estaria ali exercendo o máximo do que eu tinha estudado, enfim, eu falei, vou topar, vou para essa vaga. E eu acho que esse é um ponto também, sabe? Às vezes a gente também tem que casar esse tipo o nosso momento com as oportunidades que vão aparecer. Então, de uma forma geral, não é fácil, né, essa transição do mercado, do fim da faculdade para o mercado de trabalho. E acho que entender o timing das coisas também é importante. Então, foi uma oportunidade que apareceu para mim antes de eu me formar, 6 meses antes, eu abracei. Nossa, não era o trabalho que eu me via fazendo quando eu entrei na faculdade? Não era necessariamente, mas a vida é uma montanha-russa, né, gente? Várias voltas, loopings, enfim. O importante é a gente não parar. E acho que foi justamente isso que eu vivi, sabe? Eu fiquei 6 meses, eu fiquei um tempo nessa posição, trabalhando ali, e não é porque eu era um assistente administrativo que eu não puxei mais responsabilidade para mim, sabe? Então, acho que esse é um ponto também. Agarrar as oportunidades e mostrar mais. Então, beleza, mas eu ia puxando o conteúdo técnico também. Depois de um tempo, o pessoal já falava assim, puxa o Vini para fazer uma facilitação, puxa ele para fazer uma moderação também, no evento aqui. Então, tecnicamente, num lugar que eu era esperado só para cuidar da parte logística do evento, da parte administrativa, eu estava lá também, de repente, produzindo material. Então, eu comecei, eu encontrei o meu potencial ali também. Eu falei, nossa, pera, então eu consigo mais do que eu estou rendendo aqui. Vou buscar oportunidades nas quais eu me veja. E aí foi quando eu optei por buscar programas trainees, né? Eu sabia que ia ter uma visibilidade maior dentro de empresas, eu achava que era uma iniciativa muito boa. E aí, eu cito também uma experiência que eu gostei muito da Votorantim Cimentos, foi a capa do programa Trainee, era uma capa que tinham 3 pessoas, que eram o modelo, assim, da capa. Tinha um rapaz branco, tinha uma moça
japonesa, que eu esqueci o nome dela agora, mas eu conheci depois também, e uma maravilhosa Larissa. Não era a Lari, mas era assim, uma amiga minha, Ana, hoje, maravilhosa. Incrível, cabelo maravilhoso, super black, assim. E aí, quando eu vi aquela imagem, eu falei, gente, nossa, legal, tô me vendo aqui também. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente se vê representado nos lugares. Então, eu acho que assim, essa transição, essa inserção no mercado de trabalho, ela não é simples, ela é desafiadora. Acho que a gente tem que respirar muito, tá, gente? Às vezes não é a oportunidade ideal que a gente sempre idealizou que vai ser a oportunidade que vai nos realizar. Às vezes a gente vai ter que ter alguma mudança de... As expectativas vão mudando muito, né? Mas é como a gente também consegue abraçar aquilo que aparece, não qualquer coisa, né? Acho que a gente também tem que ter o limite de... Isso vai fazer sentido? Ah, faz sentido. E de se preparar, né? Acho que vocês, enquanto aí universitários agora, preparem-se, contem com a gente também que já passou, busquem as oportunidades. Nossa, gente, olha, eu recebia vaga e oportunidade da empresa júnior, do centro acadêmico, de tudo. Me inscrevi em tudo que era plataforma, recebi e-mail, e às vezes as oportunidades chegam assim também. Então, acho que tem essa parte aí do nosso protagonismo de buscar e de encontrar lugares também que deem um match com a gente, né? Boa, Vini. Lari, se quiser passar a sua opinião também sobre esse ponto. Lari, você tá no mudo. Opa. Sempre, é a vida inteira. Trabalhando no home office desde março, não tem uma reunião que eu não fique muda em algum momento. Então, Vini, primeiro, obrigada pelo elogio, era isso que eu tava falando enquanto tava muda. Muito obrigada, fiquei super lisonjeada. E, bom, vou dividir um pouquinho da minha experiência, assim, do que eu acho, né, sobre inserção no mercado de trabalho. Me identifico muito com algumas coisas que o Vini trouxe, assim, de medo, né, o receio de não conseguir, de ser mais difícil. Então, desde muito pequena, eu sempre ouvi uma frase dos meus pais, assim, que demorou para fazer sentido na minha cabeça, mas quando fez muito, assim, fez de uma vez, que era: filha, por você ser negra, você sempre vai ter que fazer 2 vezes melhor, assim. E eu não entendia muito bem o que isso significava, não entendia mesmo, até chegar na universidade e começar a entender um pouco sobre o que era mercado de trabalho, como se davam essas relações e etc. Eu também fiz uma universidade muito elitista, né? Faculdade de Economia, enfim, muito elitista, e desde o meu primeiro ano eu fiquei muito antenada nisso, assim, de procurar por emprego, de pensar em como ia ser minha trajetória profissional e tal. Então, eu entrei na empresa júnior no meu primeiro ano já, e aí foi muito legal, porque eu estava muito conectada com o mercado desde o meu primeiro ano, né, de graduação. E também, a única pessoa negra entre, sei lá, 90 pessoas que estavam participando da empresa júnior. Então, a cada espaço que eu fui penetrando e percebendo que eu era a única ou uma das poucas, eu fui percebendo isso, né, do quão era difícil, do quão diferente a minha trajetória poderia ser se eu não tivesse o tempo todo muito vigilante, muito preparada, assim. E aí eu tive, enfim, eu não super me apaixonei pelo meu curso, então eu fui para uma estratégia de ter muita experiência, de fazer muitos estágios antes de me formar, porque depois de me formar eu queria ter muita experiência e queria ter um pouco mais de certeza de que caminho eu queria começar, assim. Então eu tive muitas experiências profissionais depois da empresa júnior. Trabalhei no Gympass, trabalhei na PwC, trabalhei na Danone, trabalhei no mercado financeiro. Eu fui rodando, assim, de funções em empresas diferentes. E o que eu percebi muito ao longo desse período foi que inglês era uma questão que eu subestimei, e que o inglês é muito usado no mercado como uma barreira, né? Como uma barra. Então, teve muita vaga que pediu inglês fluente, e eu fazer as tripas coração para provar que eu precisava. Às vezes eu entrevistava com pessoas que tinham inglês pior do que o meu, inclusive, e eu não usei o inglês, tipo, durante todo o tempo que eu trabalhei no lugar. Então, era só uma barra colocada para ver, será que ela chega nesse nível pra gente conseguir? Então, são todas tentativas para ir tirando e peneirando as pessoas no meio do caminho, né? E então, isso eu percebi muito, assim, como uma barreira, uma peneira muito intencional.
E uma outra coisa que eu fui percebendo também é que o meu currículo era muito bem avaliado em processos que eram às cegas ou por e-mail. Então, se inscreve na vaga, manda por e-mail, beleza, mandava, adoravam, respondia o e-mail super bem, etc. Beleza, vamos marcar a entrevista. Aí chegava na entrevista, o primeiro choque, eu tinha o cabelo já bem volumoso, eu deixei de alisar o cabelo, que também foi um processo muito político, durante o meu primeiro ano de graduação. Então, sempre com cabelo bem volumoso, nunca tive... Enfim, tive todo um processo de aceitação, mas nunca tive receio de usar ele natural, assim. E aí era um primeiro choque. Nossa, você é negra, né? Ninguém falou isso, nem precisaram, porque eu percebia muito que era isso que a pessoa estava pensando. E um segundo choque, o seu cabelo, assim, tipo, muito naquele tom do cabelo inapropriado para esse ambiente, sabe? E sobre isso do cabelo especificamente, 2 pessoas me perguntaram, uma numa entrevista e uma depois que eu já tinha sido aprovada e já estava trabalhando no lugar, se eu poderia arrumar meu cabelo de outra forma, porque poderia parecer meio inadequado. Então, no processo seletivo que me perguntaram isso, eu falei que não, e aí não fui aceita. E eu tenho certeza absoluta que foi por isso, porque eu estava muito melhor do que os outros candidatos na dinâmica, enfim. E na empresa que eu já tinha sido aprovada e trabalhei por um tempo nela, foi uma sugestão do RH, né? Então, depois que eu falei que não leve a mal, enfim, 0 problemas, vamos seguir. E aí, não senti que eu fui menos bem avaliada por isso durante a minha trajetória lá, porque eu estava o tempo todo me esforçando para ser 2 vezes melhor, né? Então, eu não podia me dar o luxo de ser mediana. Eu sempre tinha que estar muito bem. Na faculdade, eu sempre tinha que estar com ótimas notas para ser considerada uma boa aluna e tal. Então, eu percebi muito isso no mercado. Assim, não foi tão difícil, porque eu, desde muito cedo, eu estava muito vigilante para ser 2 vezes melhor, assim. E porque eu já fui me preparando para isso muito antes. Coisas que nem todo mundo tem tempo para fazer e nem todo mundo sabe que precisa fazer, né? E não deveria ter que fazer, né? Ninguém deveria ter que se esforçar para ser 2 vezes melhor para conseguir ter acesso aos mesmos direitos, a mesma remuneração, as mesmas vagas. Então, essa foi mais ou menos a minha experiência, assim, né? Inserção no mercado de trabalho. Impressionada com esse seu depoimento, Lari. Realmente, nessas horas que a gente percebe como o racismo tá em tudo, né? Sem a gente perceber, a menos que você de fato vivencie isso na pele, né? Então, realmente são experiências muito, muito bacanas de serem compartilhadas aqui hoje. Então, obrigada por isso, pessoal. E falando em experiências, eu queria saber de vocês quais são as experiências que a Votorantim em Cimentos e o Ensina Brasil têm no quesito de ações de inclusão racial, né? Então, como funcionam essas ações dentro das empresas? Vai, Lari, aproveita aí, a gente fica fazendo esse bem bolado, você responde vai, eu vou e vou. Então, no Ensina, porque tem isso, né? A gente é um programa de desenvolvimento de lideranças. Então, a gente tem as lideranças e a gente tem o time que faz esse programa acontecer, né? E as ações de diversidade que a gente tem implementado são um pouco diferentes de um para o outro, assim. Então, não são as mesmas coisas que a gente aplica nos 2 nichos. Mas a gente tem avançado, assim, nos últimos anos. A gente é novinho, né? Nascemos em 2016, então ainda estamos um adolescente ali. Mas a gente já tem avançado alguns passos legais. Dentro do time, até dezembro, nossa última pesquisa de diversidade, a gente era 42% pretos, pardos e indígenas. E em 2020, a gente fez 6 contratações novas e dessas 6 contratações, 4 foram negras. Então, a gente tem se esforçado bastante no sentido de atrair, né? De trazer mais pessoas negras para dentro do time. Ainda não temos lideranças, assim, em diretoria, né? E é super um compromisso que a gente tem de próximo passo, assim, nesse sentido de atração. E o que a gente tem feito de ações dentro do time, a gente tem criado um espaço muito aberto para falar sobre raça e racismo, para ensinar, né, um espaço de aprendizagem. A gente trabalha com educação, então a gente acredita muito nisso, né, de que tem espaço para aprender, todo mundo precisa aprender, tem que ser uma responsabilidade dividida por todos. A gente tem muito espaço para isso.
E aí, recentemente, há alguns poucos meses, quando a gente estava naquele boom, naquela onda de discussões sobre antirracismo, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e tal, eu fundei um grupo que chama Pretas do Ensina, que é o network de funcionários negros e não negros engajados com a causa antirracista dentro do time. E aí a primeira ação desse grupo do Pretas está sendo um desafio antirracista, que tem uma missão por mês e um debate por mês. E aí, enfim, entre construção de debate, construção de missão e tal, a gente já teve 85% do time envolvido nessas ações. Então está sendo muito legal, está sendo muito interessante ver a evolução das pessoas e os comentários. E, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia sobre aquilo. Então, nosso último debate foi sobre palavras e expressões racistas, né? Por que não usar? E aí a gente fez toda uma dinâmica de elencar algumas, explicar por que é racista, explicar por que não usar e pensar em substitutos, assim. Então, a gente tem feito bastante isso, tá bem focado nisso com o time. E aí, com os Ensinas, com a turma, a gente já tem 4 turmas, né? 2017, 2018 e 2019 juntas. A gente tem 47% de pessoas pretas, pardas e indígenas. E na turma de 2020, a gente tem 53,3%, então aumentou um pouquinho, né? A gente fez esforços conscientes para isso. E esse ano, Flá, me corrija se eu não estiver correta, porque, enfim, você que é a rainha do processo seletivo, mas até onde eu acompanhei, a gente estava com 41% de pretos, pardos e indígenas e 57% dos inscritos sendo da primeira geração da família a ingressar no ensino superior, né? Que a gente mede isso também para ver diversidade social. Então, a gente tem feito esforços muito conscientes de atrair mais pessoas para o time e para a rede de ensinas, né? A gente chama de ensinas desses professores, para aumentar o percentual de pretos, pardos e indígenas. E aí, para os ensinas especificamente, a gente tem 3 principais ações para fomentar inclusão racial. Ainda tem um caminho gigante pela frente, né? A gente está muito mais intencional a partir do último ano. Uma delas é um empréstimo, né? Porque, enfim, tem que ter a mudança de cidade, né? Quando os ensinos se inscrevem e são aprovados, eles têm que ir para uma cidade para lecionar. A gente entende que esse caminho traz dificuldades financeiras, então a gente fornece empréstimos que eles podem devolver ao longo do programa. A gente também oferece um vale, né? Tipo uma ajuda, assim, para que eles venham para São Paulo ter o treinamento inicial antes de irem para os estados que eles vão lecionar, e esse valor eles nem precisam devolver, é só declarar, tipo, não tenho condições que a gente oferece. E a gente também desenvolveu um protocolo de diversidade. Por quê? Porque lidar com diversidade não é só flores, né? Lidar com diversidade significa que você vai lidar com várias pessoas que são diferentes, que vieram de contextos diferentes, que têm visões diferentes de mundo, e isso causa choque, né? Às vezes causa algumas situações de desconforto e tal. E é importante a gente ter algum tipo de rede para receber as denúncias, né, os avisos desses problemas. Então, a gente criou um protocolo que ainda está super inicial e que a gente precisa desenvolver mais, que prevê algumas ações que a gente toma quando acontecem alguns tipos de violência, né, de opressão, assim. A gente precisou usar ele 4 vezes até hoje, não foi fácil. Eu tive na liderança desse processo de aplicação, não foi fácil, porque envolve gente, envolve sentimento, né, envolve tudo isso. Mas foi muito legal. E toda vez que a gente aplicou, a gente aprendeu coisas novas para arrumar. E aí, no próximo, a gente já estava usando um protocolo mais arrumado e tal. Então, é mais isso que a gente está fazendo. Ainda tem muita coisa para aprofundar, né? Acho que, enfim, o caminho é longo. Mas a gente, por enquanto, está super feliz com as coisas que a gente tem conseguido implementar. Que legal, Lari. Você falou, né, de lidar com diversidade não é fácil. Estava tomando um café com uma colega esses dias, ela falou assim para mim: Vini, lidar com diversidade é uma treta atrás da outra. Tem algum dia que você não se enfia em uma treta? Aí eu pensei, sempre tem um dedinho em feridas ali, né? Mas é o processo realmente de cicatrizar, de mudar, de transformar. E acho que aí, pensando um pouquinho, né, no universo Votorantim Cimentos, inclusive, Lari, adorei uns pontos seus, viu? Já anotei aqui para eu ver como eu consigo implementar aqui dentro de casa também, mas acho que, em primeiro lugar, na Votorantim Cimentos, a gente teve uma reestruturação muito grande das nossas imagens, então, da escolha pelas nossas imagens nos veículos de comunicação. Acho que isso é uma forma também de
de trazer uma mensagem não só de endomarketing, mas também para o mercado de uma forma geral. Então, no ano passado, por exemplo, a gente conduziu uma campanha de fotos para serem a base do banco corporativo, ao invés de puxar sempre de São Paulo, onde a gente tem uma população negra menor do que no Nordeste, por exemplo, no nosso centro administrativo lá, a gente foi para o Nordeste e fez as fotos lá, sabe? Então isso gera um outro engajamento, isso dá um outro olhar para a nossa comunicação. A gente estruturou um programa de diversidade também dentro da empresa, então dentro desse programa, na governança, a gente tem grupos de aliados, que a gente chama, e é muito na linha do que a Lari trouxe, aí então são pessoas, especificamente o grupo de diversidade racial, são pessoas negras e não negras engajadas também com a causa, então é muito legal ver que tem pessoas de diferentes negócios, de diferentes áreas. Então, a gente tem uma pessoa de segurança, a pessoa de compliance, a pessoa do marketing, e que a gente consegue promover esse tipo de discussão com muita força, né? E de uma forma muito, muito importante. Eu tenho um grande desafio hoje, quando eu falo da Votorantim, porque como a maior parte das empresas, a gente tem, hoje, se eu falar para vocês que eu tenho população negra, eu tenho de fato aí 40%, o que não é pouco, mas o grande problema para mim é a pirâmide, né? É onde essas pessoas estão. Então, de fato, eu tenho uma base, né, operacional. Se você olha para o meu pessoal de indústria, eu tenho uma grande quantidade de população negra ali nas plantas, mas o pessoal está na base, né? Quais são os entraves? Então a gente está num momento agora de discussão interna, né, de quais são as barreiras. Quais são os tetos que a gente não está conseguindo mexer nesse número? Qual é o teto que hoje, quando eu olho para o meu nível gerencial, eu tenho uma quantidade mínima de pessoas negras, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio agora nesse momento, é olhar para a ascensão da nossa população. Então, quando eu olho para, por exemplo, estágio, eu tenho hoje um dos 50-50 em termos de equidade racial, entrando nas minhas vagas de estágio, mas eu preciso então agora olhar para a absorção desse público, né? Como eu absorvo um, como eu não absorvo o outro. Então tem essa complexidade aí que a gente está agora mergulhando, né? E aí as organizações, né, elas não estão fora da sociedade. Então, de certa forma, assim como esse tipo de discussão, por exemplo, antirracista, vem para dar um boom e para ajudar a gente a puxar essa discussão, as organizações também vão mudando conforme o debate na sociedade muda. Então, hoje, o meu grande desafio é esse de ascensão. A gente tem trabalhado também com uma frente de aproximação e de parcerias, né? Então, a gente desenvolveu algumas iniciativas com a Zumbi dos Palmares, que é uma faculdade em São Paulo que olha para pessoas negras. A gente se aproximou do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, que tem alguns programas voltados para mulheres negras, e aí entra no ponto de interseccionalidade, né, que para a gente é super importante. Então são essas iniciativas, assim, aproximação com a sociedade civil, né, com organizações, e engajamento assim, interno também. E revisão, outro ponto importante só, e revisão também dos nossos processos seletivos, né? Então eu tenho muito orgulho de quando eu entrei no programa Trainee, da minha turma de 11, nós tínhamos 3 negros. Então, e olha, você vê que é um número pequeno, mas na turma anterior não tinha nenhum. Então, são pequenas mudanças que a gente vai provocando, né? E eu achava que eu era um dos primeiros, assim, porque eu olhava para os ex-trainees que ainda tem na companhia e não tinha nenhum negro. Aí um dia eu fui num samba e encontrei uma trainee, assim, de uns 10 anos atrás, maravilhosa, assim, black, poderosa. Que nem a Lari falou, cabelos volumosos, sem medo. Porque eu também fui fazer o processo seletivo assim, cabelos ao vento, e tem que ser assim, né? Acho que a gente não pode deixar de ser quem a gente é para estar nos lugares. Então, tem essas frentes aí de trabalho. Show, Vini. Obrigada, gente, por terem compartilhado um pouquinho. E eu queria falar também que quando a gente veio com esse tema, né, e a gente teve a Votorantim Cimentos e o Ensina Brasil topando trazer esse bate-papo, a gente ficou super feliz de saber que eram essas empresas que estariam aqui, porque a gente sabe que vocês de fato se preocupam com essa questão de diversidade, né, que vocês realmente vivem isso no dia a dia, né, e não só
sabem que é importante falar sobre isso, mas sim nas ações, né? Então, que de fato vocês têm essa preocupação aí na empresa, né? Então, a gente fica super feliz de ter vocês aqui hoje. Vamos para perguntinhas, Andréia? Temos perguntas do pessoal aí? Temos sim. O Gabriel, da USP, ele perguntou assim, como que pode fazer para mostrar a necessidade de se discutir o tema de diversidade racial dentro das empresas? Beleza, eu posso começar respondendo essa. Como sensibilizar, né? Acho que tem um ponto que é adaptar a linguagem àqueles a quem a gente está falando. Então, pro board, assim, quando a gente fala em nível de diretoria, se a pessoa não compra a causa de uma forma genuína, acho que tem 2 caminhos aqui que a gente pode seguir. E eles não são excludentes, nem são, um é melhor que o outro. Eu acho que os 2 caminham para o mesmo propósito. O primeiro deles tem que ter uma pauta estratégica para o negócio. Então, a linguagem que você vai chegar, às vezes, para um diretor é mostrar o quanto a sua marca ela vai desvalorizar em termos monetários se ela for uma marca considerada racista. Hoje o público, assim, cai matando. Tipo, é uma questão de mercado. E eu falo isso também, óbvio que não é só por isso, né? Eu particularmente, para mim não é só isso, mas às vezes a gente precisa adaptar um pouco a linguagem. Então é você mostrar que, por números, aquilo ali é importante, que o mundo está se transformando. Então, eu vejo. E olha que eu falo de uma marca, quando a gente fala de votorantim de cimentos, a gente não fala de uma marca que lida tanto com o público como uma marca de bens de consumo. Né? Se você falar de marcas de bens de consumo, que o público realmente, mas mesmo dentro da Votorantim Cimentos, hoje o que a gente posta no nosso LinkedIn, o que a gente deixa de postar é cobrado do público. E é muita gente falando, dependendo do que a gente fala ou deixa de falar, eu não compro mais esse cimento. Eu não vou mais. É isso, gente, tem esse valor. E o segundo ponto, a segunda estratégia, né, para mim, é a estratégia da sensibilização. Então, hoje, né, eu trabalho muito com treinamentos também e com sensibilização. Tem vídeos, assim, chocantes. Você tem que entender qual é a dinâmica que vai fazer aquela pessoa se sentir sensibilizada. Então, na VC, a gente tem um aspecto de valores muito pautado em família. As pessoas são muito de família na Votorantim, gente. Muito, assim, o povo adora vídeo de criança. Então a gente percebe que esse tipo de sensibilização mexe com qualquer um. Então, por exemplo, eu tinha um diretor que era super comprado com a pauta de diversidade racial e ele falava para mim, Vini, eu quero fazer parte do grupo porque eu quero que a minha filha tenha uma vivência diferente. E ele era branco, a filha também. Mas eu quero que a minha filha cresça num mundo e não reproduza o que eu tô vendo. Putz, então ele tá fazendo isso porque ele tá pensando também na criança. Então eu já sei que mexer com criança... acha aqueles vídeos... Meu amigo, acha aqueles vídeos... Tem um monte, viu? Depois se você quiser, eu te... Inclusive, aqueles vídeos assim que mostra a criança falando... Não sei se vocês já viram, muito famoso. Que é tipo, qual é a boneca boazinha? Qual que é a boneca má? E aí a criança, muitas vezes, fala que a boneca má é a boneca negra. E o pai fica desesperado, fala, mas eu nunca falei disso na minha casa, eu nunca falei de raça. Pois é, você tem que começar a falar. Se você mostra uma coisa dessa para uma criatura que ama a criança, um diretor pode se derreter. Então, acho que assim, a estratégia tem que ser renovável. É uma estratégia que não é única, não é fixa. Eu super concordo com tudo que o Vini trouxe, assim, nem vou chover no molhado. Eu só acrescentaria uma coisa que para ter um pouco o pé no chão também, sabe? Para não colocar em si mesmo e nos próprios ombros a carga por fazer uma organização começar a falar de racismo do dia para noite, assim. Não é um processo super rápido, é um processo que envolve convencimento de vários pontos estratégicos dentro da organização, se você não tiver acesso direto a quem toma as decisões, assim. E eu não acho saudável que a pessoa coloque nela mesma a responsabilidade por isso e tal, né? Então, acho que vai muito de qual é a sua posição dentro da organização, do quão você já tem essa alavanca ao seu favor, né? Se você está próximo de pessoas que tomam a decisão, se você
sabe que essas pessoas já estão inclinadas a aceitar esse assunto, esse debate ou não, e aí usar tudo que o Vini trouxe aqui de ferramenta, de estratégia, né, para ir usando. Só isso. Não, Lari, eu acho, só reforçando, assim, esse ponto que você trouxe é brilhante, porque tem até um fenômeno que eu sempre leio bastante, né, sobre o fenômeno do tokenismo, né? Então você acaba virando ali um token dentro da empresa. Então, então eu já tenho uma pessoa negra, deixa que ela fale sobre isso, deixa que e como se é uma pessoa ali, aí a gente volta naquele ponto que a gente falou sobre a exceção, né? É muito pesado, é muito violento estar nesse lugar de ser a exceção. Então, a gente também não pode. É isso que você falou, Lari. Inclusive, eu li um livro, acho que chama... É a biografia do Lázaro Ramos. Não sei se vocês já viram. É curtíssima. Você lê, assim, uma sentada de 3 horas. Mas é um livro que traz essa discussão sobre... Olha, eu não tenho que carregar o peso, o mundo sobre as minhas costas. Não tenho. Acho que brilhante, Lari. Muito bom, gente. Seguimos, Andréia, e depois trazemos mais perguntas? Podemos seguir, depois eu faço mais perguntas. Beleza. Só lembrando, pessoal, que tem 2 formulários para vocês preencherem, que estão aí na descrição da live. Um deles é para vocês receberem um certificado e o outro é de feedback, para a gente saber o que vocês estão achando do nosso bate-papo. Eu estou achando ótimo. Espero que vocês também estejam gostando. Bom, pessoal, seguindo aqui, né, o nosso roteiro, o Vini trouxe um pouquinho esse ponto, né, agora há pouco, mas eu queria reforçar aqui qual a importância de ter negros em cargos de alto nível nas empresas para garantir essa representatividade no Brasil. Né? Vocês comentaram que muitas vezes a gente tem até a representatividade, se for olhar para o todo, né? Porém, quando a gente fala ali de cargos, né, e tal, a gente já vê um desequilíbrio bastante considerável, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Beleza, eu vou começar essa então. Muito feliz que eu tô conseguindo ativar o microfone. Mega conquista. Então, eu acho que, assim, sendo muito pragmática e olhando muito para o mundo como ele é e o Brasil como ele é hoje, a gente não vai conseguir fazer mudança significativa e estrutural na nossa sociedade, considerando esse racismo enraizado que a gente tem, é racismo de fundação, né? Uma sociedade que foi toda construída em cima de uma trajetória escravocrata. Então, sem ter pessoas negras e que tenham vivido isso na pele em posições de poder e decisão e destaque, eu acho que a gente não consegue fazer mudanças significativas e estruturais, assim. E aí, em todos os setores, política, no mercado, na educação, em todos os setores. E aí, eu acho que ter pessoas negras em cargos de alto nível mexe com as estruturas do racismo nos 3 níveis, né? Tanto no estrutural, quanto no individual, quanto no institucional, assim. No individual, pensando um pouco, tipo, na transformação, no que significa ter uma pessoa negra em cargo de poder, né, e liderança. É a realidade daquela pessoa sendo transformada, né? Primeiro de tudo, assim, é aquela pessoa que está tendo a realidade, é aquela família daquela pessoa. Tem um estudo da OCDE de 2018, eu não vou lembrar o nome desse estudo, mas ele era sobre mobilidade social, e aí ele comparou alguns países e tal, alguns dados, e ele diz que no Brasil as pessoas mais pobres demoram 9 gerações para conseguir chegar ao nível médio de renda. 9 gerações. Então, daqui eu tenho uma filha, que tem uma filha, que tem uma filha, que tem uma filha, isso tem que acontecer 9 vezes para que as pessoas mais pobres do país estejam recebendo a média salarial, a média de renda que tem hoje, né? Que existe hoje, enfim. E a gente sabe que raça e classe no Brasil estão intimamente relacionados, né? Não tem como a gente falar de raça sem interseccionalizar com classe. E aí, nesse contexto, uma pessoa negra ter dinheiro, ter acesso a coisas que o dinheiro pode comprar, oferecer melhores condições de vida para a família e tal, é uma afronta ao racismo diretamente, né? Então, sei lá, entrar num restaurante chique, ir num shopping caro, dirigir um carro de luxo, estar numa reunião, né, numa mesa onde vão ser tomadas grandes decisões e tal, estar ali presente, eu acho que é confrontar muito esse racismo no dia a dia, né, enquanto indivíduo, transforma muito a realidade desse indivíduo.
E aí, pensando na esfera institucional, assim, uma organização com pessoas negras e muito importante esse ponto, que as pessoas negras tenham consciência racial, né? Que as pessoas que estão lá tenham consciência racial, que estejam no poder e tomando essas decisões, ela começa a ter o modus operandi modificado, né? Então, ter pessoas negras por si só já modifica muito o ambiente. O ensina com mais pessoas negras é um ensino completamente diferente do que era antes, assim, em vários sentidos. Mas em cargos de liderança, então, de decisão, mais ainda, né? Então, a forma de receber e tratar funcionários é outra. A forma de fazer negócio, então, o que o Vini falou, né? De olhar para a diversidade durante toda a cadeia produtiva. Uma pessoa que já vem com esse viés consegue fazer isso muito melhor. Fechar parceria, fechar negócio, enfim. Então, tipo, os vexames que a gente vê por aí em propaganda, né, que são obviamente racistas, que se tivesse uma pessoa negra na sala, com certeza não seria aprovada aquela ideia, são aprovadas porque não tem gente negra nessas posições, né? Não tem. Na mesa onde são discutidas as questões tomadas as decisões, não tem pessoas negras. Então, o que é óbvio para nós, o que é óbvio para alguns, para eles nunca foi uma questão a ser considerada, né? E, enfim, o mercado está cobrando isso, além de tudo, né? O mercado está super cobrando isso agora. Então, acho que transforma muito esse racismo institucional, assim. E, enfim, estruturalmente, porque tendo pessoas e instituições que estão se modificando e mudando as estruturas dessa forma, a gente caminha para uma sociedade que vai tirando um pouquinho desse racismo que está enraizado em qualquer coisa, né? Em tudo, em qualquer ação, em um ônibus que você vai pegar, ou em uma roupa que você vai comprar. Tudo isso está permeado de relações que são muito marcadas por essa esfera racial, né? E eu acho que ter pessoas nessas posições que tomam as decisões consegue mudar muito isso. Assim, eu só consigo acreditar numa sociedade realmente diferente com esse pressuposto, assim, de ter pessoas negras em posições de decisão e de poder. Boa, Lara. Antes do Vini Legal, seguir, Lari. rapidinho, Vini. Só comentando, pessoal, que a gente teve um probleminha técnico aqui com as câmeras, tá? Mas já estão restabelecidas. Mas o áudio não cortou nada, então tudo certo. Probleminhas Ótimo. aí de internet. Mas pode seguir, Vini, desculpa. Não, perfeito. Lari, achei brilhante o que você trouxe aí para essa pergunta, né, de representatividade. Inclusive, né, quando você fala isso das gerações, de como as coisas vão mudando de gerações para gerações, né? Eu, curiosamente, trabalho na Votorantim Cimentos hoje, que é uma empresa que surgiu de origem familiar. Então, foi fundada lá pelo Dr. Emílio de Moraes, passou por uma segunda geração, uma terceira geração, uma quarta geração. Numa quarta geração se profissionalizou, então hoje o CEO e o board não tem pessoas da empresa, até tem pessoas da família que podem trabalhar na empresa, mas elas entram como estagiárias, eventualmente. Então, não tem mais, a administração é profissionalizada, de fato, né? Mas é curioso, porque eu lembro que a família Emílio de Moraes é uma das famílias mais ricas do Brasil ainda hoje, né? E eu entrei na empresa por uma posição de destaque. O programa de trainee da Votorantim Cimentos é hoje o principal programa de sucessório de formação de liderança, é a porta de maior destaque. E eu penso, né, quando eu lembro da minha história familiar, que o meu avô, eu morro de orgulho da história do meu avô, e meu avô ele foi mordomo. Ele foi mordomo a vida inteira dos Matarazzo, que era justamente uma família também que tinha empresas familiares, uma empresa muito rica de São Paulo. Então eu fico pensando, né, que há algumas gerações, o meu avô era a pessoa que estava ali ao lado da mesa, né, acompanhando, né, servindo, sendo chamado, enfim. E que, por realmente... né, não estou aqui querendo exaltar discurso de não é meritocracia nem batalha, mas o passar das gerações e o que meu avô conseguiu trazer de estudo para os meus pais, né, para a geração que veio seguinte, o que eles conseguiram trazer para mim, me possibilitaram sentar hoje numa posição em que eu sento e converso com a diretoria na tomada de decisão. Então, acho que essa é uma mudança muito significativa. Então, a gente precisa chegar nesses lugares e a gente precisa se ver, né, em posições de poder justamente para afrontar o racismo. Essa frase
é a frase marcante. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que eu escutei de uma gerente negra que a gente tem na Votorantim Cimentos, que logo na minha primeira semana a gente teve uma integração com ela. E eu já amei, né? Fiquei, ai, que bom. Há espaço. E ela trouxe um ponto depois, conversando comigo, assim, ela falou, Vini, olha, o nosso dinheiro, o dinheiro preto, é um dinheiro que não é só meu. Não é só meu, não, menino. Olha, eu pago o curso de inglês pro meu sobrinho, eu pago não sei o que pra minha sobrinha, eu pago não sei o que, não sei o que, não sei o que lá pra não sei quem. E eu fico pensando, né, nesse poder de circulação, nesse poder. Enquanto quando a gente sobe, outros sobem com a gente. Então, isso para mim é muito poderoso, sabe? Eu vejo que, né, quem não tem aí uma herança, quem se vê numa perspectiva de avançar o que a geração antiga fez, se vê também nesse lugar de retribuir e de ajudar os outros. Então, é isso. Quando a gente sobe, outros sobem com a gente. Desde que a gente tenha consciência também, né? Porque dá pra subir e fechar os olhos, dá. Mas não vamos fazer isso. Isso aí, Vini. Bom, pessoal, seguindo aqui, né, eu queria trazer um ponto que acho que até o Vini já comentou também anteriormente, né? Tem um estudo, a importância da diversidade, que foi feito pela consultoria McKinsey Company, que diz que empresas que prezam pela diversidade étnica têm 35% mais chances de terem retornos financeiros superiores com relação aos concorrentes. Então, não é só uma questão de ideais, né? É uma questão que reflete retorno para as empresas. Então, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, né? Como é que funciona esse impacto nos resultados das empresas através desses projetos de inclusão, né? E como vocês conseguem medir esse tipo de impacto? Quiser começar, Vini, agora. Beleza, começo sim. Hoje a gente tem falado muito, né, no setor privado de valor intangível das empresas. Então, as empresas têm um valor monetário, né? Hoje, se eu quiser vender a empresa, obviamente ela tem um valor, mas hoje esses componentes e a diversidade, de uma forma geral, entra como esse bem intangível de uma empresa. Então, mensurar isso hoje ainda tem um grau de complexidade, né? A gente consegue entender que eventuais crises podem contribuir muito negativamente, mas falar para você que a gente tem uma métrica para medir isso, hoje ainda não tem. Acho que estamos precisando que vocês aí que estão estudando tragam essa lógica. Obrigado, por favor. Estamos aceitando essa lógica. Mas o que é importante de destacar, né, é justamente que até reforça esse ponto que eu falei, de que a prosperidade, as empresas têm uma chance de lucrar mais quando elas, de fato, abraçam diversidade. E a gente fala de diversidade étnica, até por causa da interseccionalidade, né? Então, a Lari trouxe lá atrás o ponto de você vai ter que fazer 2 vezes mais para você crescer, e aí você vai pensando nisso com as interseccionalidades, né? Então, por exemplo, enquanto negro e gay, eu sentia que eu tinha que fazer 4 vezes. 4 vezes. Gente, uma pessoa que está preocupada... Mas, por exemplo, eu não estou preocupado em esconder quem eu sou. Imagina se eu estivesse preocupado em esconder quem eu sou, o quanto eu não estaria gastando de energia com isso, deixando de ser produtivo. É dinheiro que estão me pagando para eu não produzir. Então, se eu hoje estou num ambiente em que eu não posso ser quem eu sou, a empresa já está perdendo dinheiro por aí. Então, você pensa, a McKinsey, que é brilhante, né, com cálculos, chegou aí nesses 40%. Vamos usar isso, porque realmente tem um impacto muito grande. Nossa, total, Vini. Total. Nunca tinha pensado por essa perspectiva de ter uma pessoa que está se forçando a não ser quem é também perder grana. Muito bom ponto de vista. E o que eu adicionaria, inclusive, só fazendo um comentário inicial, assim, depois que essa pesquisa saiu, que enfim, foi incrível, né? Maravilhosa essa pesquisa e tal, eu vi ela ser usada de formas muito diferentes, assim. E a minha opinião sobre isso é, em primeiro lugar, que é muito perigosa essa seara de passar a associar diversidade com aumento de lucro, né? Tanto porque é uma coisa que não é da noite pro dia, então não é tipo, contratei 3 pessoas negras, amanhã meu lucro vai ter aumentado 50%.
não é uma coisa tão fácil, assim, não é uma, né, a pesquisa é super extensa e eles tiveram um modelo super desenvolvido para analisar e tal, então não é uma coisa tão trivial como o Vini mesmo falou, é bem complexo de medir. Tem, então... tá tudo ok? Agora voltou, Lari. Tinha caído um pouquinho, mas voltou. Pode falar. Ah, boa. Então, a causa não tem que ser essa causa e consequência, né? Traz lucro, então vamos trazer pessoas negras. Tem que ser, tipo, o correto a se fazer é trazer pessoas negras, o correto a se fazer é ter representatividade da sociedade de verdade. E, além de tudo, isso também traz benefício financeiro, né? Então, não tem porquê não trazer pessoas negras e diversas e tal. E aí, eu penso muito assim, ter diversidade, não só racial, né? Todos os tipos de diversidade, é contar com mais cabeças pensando diferente para resolver um mesmo problema e propor novas ideias, né? Então, naturalmente, a inovação surge nesse contexto, né? Então, uma marca que quer ganhar market share, ela precisa entender todas essas nuances do público-alvo que ela quer atingir, né? Por exemplo, ela nunca vai conseguir conhecer essas nuances todas reunindo, sei lá, 5 pessoas que tiveram a mesma trajetória de vida, as mesmas vivências, viajaram para os mesmos lugares, foram nos mesmos restaurantes. Tem muito, é muito que a gente vê, né, no mercado, nas posições de liderança. E aí, tendo pessoas que, enfim, pensam de formas muito parecidas para chegar nesses resultados, assim, para resolver esses problemas. E aí tem um ponto também que é promover diversidade é muito mais do que atrair e contratar, né, esses profissionais. É garantir que eles sejam bem acolhidos, que a organização realmente tenha um espaço para vivenciar essa diversidade, né? Não adianta só contratar e aí, como o Vini disse, lá dentro essa pessoa ficar, tipo, tentando esconder quem ela é, ou tentar se podando e tal. E aí essa pesquisa, né, que foi feita pela Vivian Hunt, maravilhosa, inclusive só foi feita quando ela chegou a um cargo de liderança na McKinsey, né? Antes disso, ela falou isso em alguns momentos, assim, eu vi uma entrevista dela e estava falando um pouco sobre isso quando a pesquisa foi lançada, ela não se sentia segura para falar sobre isso, para afirmar questões relacionadas à diversidade e à raça. Enfim, é muito comum, né? Nós, pessoas negras, não termos liberdade, ou por ficar com medo de ter a imagem taxada a uma militância, ou a ter, enfim, propulsor de discussões, etc. Ou por medo mesmo do emprego, né? De manter o emprego. Se eu abro a boca aqui e falo uma coisa que não vão aceitar, pode ser que eu não tenha meu emprego, enfim. E é isso, assim, o objetivo dessa pesquisa não é convencer a contratar negros e pessoas diversas para ter lucro, e sim provar que perpetuando esse ciclo racista, né, e não contratando pessoas negras, não contratando com diversidade, essas empresas vão estar, além de erradas, perdendo em relação aos concorrentes. Se os concorrentes tomarem a atitude correta de considerar a diversidade étnica e tal, eles vão naturalmente estar acima em alguns pontos, né, assim, e de lucro, etc. E é isso, assim, mensurar eu acho que realmente é muito desafiador, né? Depende muito do nicho de atuação e tal da organização. Não é trivial, como essa pesquisa foi super extensa, levou muito tempo para conseguir chegar a esses números, assim. No ensino, a gente não tem um super produto, né, para ser vendido. A gente tem a formação das lideranças em educação. Então, é meio senso comum, assim, enfim, tem até algumas pesquisas relacionadas à diversidade e educação que mostram que uma liderança em educação que tenha acesso e contato com diversidade desde a sua formação vai, com certeza, ser um profissional mais atento ao que é o Brasil de verdade, né? Vai ser um profissional mais capacitado para conseguir pensar em educação e política pública de verdade para o povo real, né? Para as pessoas de verdade do Brasil, assim. Então, é isso. Acho que medir não é tão fácil, mas no nosso caso é meio senso comum de que isso é super importante e super necessário, assim. Boa, Lari. Isso aí. Andréia, temos perguntas? Temos sim. A Edivane, ela comentou assim, eu percebi que vocês passaram por diversas experiências em relação à diversidade e ela gostaria de saber se vocês têm alguém que inspire vocês.
Excelente pergunta. Lari, quer começar? Vini? Pode começar. Não, eu começo então. Nossa, eu até olhei para o lado aqui porque eu gosto muito de ler, né? Então eu tenho muitos livros. Para mim, muitas pessoas me inspiram dentro dessa jornada, assim, até compartilhando aqui com vocês. Hoje a gente tem acesso a muita informação, né? Via Instagram, via diversos influencers, assim, mas eu vou ser um pouco mais retrô aqui e falar um pouco de livros, porque eu sempre gostei muito de ler e ao longo da minha formação eu nunca tinha tido contato com tantos escritores negros como eu tenho tido recentemente. E isso foi transformador, gente, porque a literatura é uma representação imagética da sociedade. É uma forma da gente criar narrativas. Então, mudar as nossas narrativas perpassa mudar aquele conhecimento que a gente bebe. Por exemplo, eu amo, assim, uma escritora que para mim é maravilhosa. A primeira escritora negra a ganhar um prêmio Nobel, que foi a Toni Morrison, que é uma americana fantástica. Gente, leiam O Olho Mais Azul. É um livro incrível, assim, é um livro que fala da dimensão violenta, dimensão afetiva, perpassa questões raciais. É muito poderoso, eu acho, que refazer essas histórias, assim. Eu recentemente, gente, eu fiz uma descoberta que me chocou. Eu, na escola, aprendi sobre Mário de Andrade e li um dos meus livros favoritos, do Mário de Andrade. Gente, eu nunca ouvi, primeiro que nas fotos que apareciam no livro, a foto branqueia tanto ele que eu nunca tinha pensado que ele era negro. Nunca. E eu descobri recentemente que ele é negro, gente. Ele é negro e nunca me falaram isso. É a história que não me contaram, né? E quando eu descobri que, assim, ele é negro e não era heterossexual. Não vou também fazer aqui afirmações sobre a sexualidade alheia, mas que ele não era heterossexual, isso é um fato. E eu acho que falar disso é muito importante, porque, assim, o meu referencial, assim, pode ser o de literatura, mas a gente precisa, tem pessoas negras brilhantes no mundo da música, no mundo das artes, no mundo acadêmico, pensadores, né? Eu acho que a gente precisa, né, tirar essa imagem comum de que o negro bem-sucedido, e aí o Kalari trouxe, né, o negro que acessa espaços de poder, ou ele é cantor, ou ele é do mundo da música, né, ou então ele é jogador de futebol. Então, não é só isso, sabe? Você pode ser uma pessoa que tem um outro trabalho, que tem uma formação super especialista, você pode ser um PhD maravilhoso, incrível. Então, minha recomendação é literatura, tá? Deixo aqui Toni Morrison, leiam. E deixo uma cantora também que é maravilhosa, Lued Luna, que me abriu portas. Gente, eu usei uma frase dela no meu processo seletivo do trainee, da Votorantim, porque ela é uma curandeira maravilhosa. Então, deixo essas duas indicações. Inclusive, ela tá fazendo um processo muito lindo no Instagram dela de falar sobre o parto e a relação dela com ela acabou de ser mãe. Eu amo também. Ótima indicação. Então, eu fui para um caminho um pouquinho diferente para pensar nessa resposta. Assim, eu pensei nas pessoas que têm me inspirado no meu dia a dia para tomar minhas decisões e para me espelhar, assim. Então, enfim, as primeiras pessoas, meu pai e minha mãe, né, a partir disso que eu fui e me tornei tudo que eu sou, assim, e todo o meu referencial e tal. E aí tem duas mulheres negras muito fortes, assim, que me inspiram muito, principalmente nas minhas decisões de carreira e tal. A primeira é a Raquel Maia, que hoje é CEO da Lacoste. Ela foi uma das primeiras CEOs. Enfim, somos zero... Não lembro direito, não vou falar o número para não cometer nenhum deslize, mas o percentual de negros CEOs no Brasil é ínfimo, né? É ridículo, é irrisório, assim. E ela tem traçado uma trajetória nesse setor. Ela foi CEO da Pandora, foi CEO de outras organizações também. E aí foi a primeira vez que eu vi. Ela é contadora também, como eu. Então eu olhei e falei, cara, tipo, tem como, sabe? Não vai ser sempre um cara que vai ser CEO, não vai ser sempre uma pessoa branca que vai ser CEO, tem como, assim. Então, ela me inspira muito, eu sempre me espelho muito nos passos dela. E a Maite Lourenço também, que é CEO da BlackRock,
que é uma startup que incentiva empreendedorismo negro também, que é uma coisa que eu me interesso muito, e que foi a primeira pessoa negra a aparecer sozinha na capa da Exame. Então, tipo, a gente ainda tá falando sobre isso, né? Antes dela não tinha tido nenhuma pessoa negra sozinha na capa dessa revista. Então, é sobre isso, assim. Então, eu me inspiro muito nessas duas pessoas também. Além, enfim, meu pai e minha mãe. Acho que é isso. Boa, Lari. Excelentes exemplos vocês trouxeram, gente. Muito legal. Só lembrando mais uma vez que tem 2 formulários para vocês preencherem, tá, pessoal? O formulário de certificado e o formulário de feedback, ok? Seguindo, pessoal, eu queria saber de vocês, né, se a diversidade racial já é uma prática difundida nas empresas brasileiras, né? O quanto que a gente está avançando nesse sentido, ou se ainda há muito a evoluir, né? Então, o que a gente precisa fazer caso ainda estejamos muito distantes dessa realidade, para que, de fato, a inclusão racial seja mais considerada nas empresas brasileiras? Eu posso começar aqui. A gente tem muito, né, a fazer ainda. E eu vejo que o ponto da inclusão racial, a gente só vai conseguir avançar nas empresas quando a gente tratar isso pela perspectiva da interseccionalidade. Então, eu gosto muito do ponto que a Lari trouxe de não é só trazer a pessoa negra, mas é trazer a pessoa que frequenta também espaços diferentes. Então, é olhar também para a periferia, é olhar para pessoas com outros backgrounds, porque senão você fica se limitando a um discurso de que, por exemplo, a trava do inglês. O inglês muitas vezes é simplesmente uma trava institucional. Então, as empresas precisam pensar, bom, se eu quero, por uma perspectiva de interseccionalidade, trazer pessoas diversas para esse ambiente, o que eu posso flexibilizar? E flexibilizar não significa baixar a régua. Não significa. Eu acho que é importante destacar isso, porque quando eu botar um exame de inglês de um processo em que o inglês não é utilizado, você não está baixando régua. Pelo contrário, você está permitindo o acesso de outros talentos. Então, e muitas vezes o potencial, né? A gente na Votorantim Cimentos a gente confunde muito potencial com uma coisa imediata, mas o potencial é cognitivo, né? Há toda uma ciência cognitiva por trás do que é uma avaliação de potencial. Então, a gente não pode limitar um potencial a pessoa ter ido bem num teste de lógica. Não, isso mostra que ela foi bem preparada para aquela prova. É como um vestibular. O vestibular, se você tem acesso a um bom cursinho, é óbvio que a pessoa tem o seu nível de facilidade, mas você está sendo treinado para uma prova, você está pagando para passar naquilo. Isso é simplesmente uma falsa meritocracia. Então, as empresas têm muito que avançar nisso, sabe? É olhar e falar, o que eu posso flexibilizar? Onde eu vou flexibilizar? E se é necessário, então, como eu consigo flexibilizar e incluir isso como um benefício? Se o inglês é tão necessário, contrata e dá um curso. E inclui dentro do pacote de benefícios, não é favor. Não é favor. Você está remunerando. Né? Acho que é isso. Total. Enfim, tenho 6 anos de experiência profissional, né? Então, eu tendo a olhar para isso com olhos positivos sobre esse avanço, assim, de inclusão racial nas empresas, porque 6 anos atrás isso não era um tópico, assim. Não era falado, não era uma questão, não era discutido, não era uma preocupação dos RH. Então, eu acho que, assim, a passos de tartaruguinha, a gente avançou. Eu acho que as organizações têm avançado um pouco mais em atrair, mas ainda pecam muito no que o Vini disse, assim, do tipo, tentar acertar uma régua igual para todo mundo, sem considerar as especificidades, que não é abaixar a régua, é adaptar a régua de acordo com o que é o objetivo, né? Eu acho que é muito isso que ele falou, assim. Eu acho que ainda peca, mas enfim, a gente ainda vê as pessoas entrando, né? Agora tem mais pessoas ingressando nas organizações e tal. Aqui eu acho que tem 2 pontos de deficiência maiores, assim, que eu acho que vai ter o desafio dos próximos 5, 4 anos. O primeiro, inclusão em cargo de liderança, porque é isso que a gente já falou, né? Não adianta nada ter um monte de gente se elas não vão ser ouvidas na hora de tomar decisão, se elas não vão fazer parte desse processo criativo e tal.
E também a parte de inclusão e receptividade, né? Não adianta contratar as pessoas sem preparar o terreno, sem fazer todo esse trabalho de conscientização do time, etc. Então, eu acho que há 6 anos atrás era ridículo, né? Essa questão era ridícula. Pouquíssimas organizações tinham começado a dar os primeiros passos, mas ainda de um jeito muito caricato, muito sem ter ideia do que estavam fazendo, assim. E eu percebo muito que esse movimento aconteceu sendo muito puxado pelas multinacionais. Tipo, a sede na gringa estava fazendo isso já estava um passo à frente se preocupando com isso. E aí as brasileiras, as filiais brasileiras se sentiram forçadas a começar a fazer e foi virando um exemplo e modificando o mercado. Assim. Então eu vi muito isso acontecendo e acompanhei um pouco disso estando nessas organizações que estavam passando por isso. Assim. E aí, enfim, eu acho que estamos caminhando, eu quero ver uma caminhada mais rápida. E eu acho que, principalmente nesses 2 nichos, assim, de trazer liderança e de preparar melhor o acolhimento e a inclusão dessas pessoas no dia a dia. Show, Lari. Gente, para fechar, sei que o nosso papo tá muito bom, a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, é um assunto necessário. Mas eu queria terminar com uma questão aí que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente como lidar, mas como agir com episódios de racismo, né, principalmente dentro de empresas. Isso pode acontecer, né? Não sei se já aconteceu com vocês, eu imagino que sim, por todas as vivências que vocês compartilharam aqui com a gente, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que fazer nesses casos. Posso começar? Eu acho que é essencial, a Lari já até trouxe esse ponto em algum momento, é essencial que as organizações tenham realmente canais de ouvidoria, com aí protocolos para lidar com esse tipo de violência, né? Porque o racismo é uma violência, antes de tudo. Então ele paralisa você. Eu já vivi situações de racismo em todos os lugares que eu passei, então não seria diferente. Eu acho que o que é diferente é a reação, né? É como... Tem uma coisa que o meu chefe sempre me traz, que é a diferença entre impacto e intenção. Às vezes a pessoa pode não ter tido uma intenção, mas houve um impacto. Então, acho que o acolhimento, né? Acho que o que as empresas têm que fazer é, de fato, sim, ter estruturas que possam acolher e ter pessoas também conscientizadas para acolher. Porque muitas vezes o racismo paralisa depois que você sofre uma violência e você não se sente, tipo, apto a recorrer ao mecanismo, à estrutura formal. Então, ter pessoas atentas e que possam servir de pontes aí de fortalecimento é super importante, né? E acho que da perspectiva de quem também eventualmente erra, isso é um ponto do racismo, né? Reconhecer-se enquanto racista é entender que algumas atitudes serão racistas. E acho que, o pedido de desculpa, né? Então, ainda bem que, assim, na Votorantim Cimentos, em situações que eu já vivi e que eu sofri situações de racismo, ainda que sem a intenção, mas que teve um impacto, eu tive espaço suficiente e tive também o humilde pedido de, cara, desculpa. Eu acho que isso faz toda a diferença no nosso ambiente, sabe? Mais do que não acontecer. Vai acontecer eventualmente, mas de como a gente recebe esse acolhimento. Total, assim, eu acho que é isso, mesmo sem ser intencional, tem que ter em mente que você também pode ser racista, né? E eu acho que não dá para passar, assim, acho que cada organização, de acordo com, enfim, tamanho, estrutura e tal, tem que analisar dentro de si o que dá para fazer, né? Porque também não dá para tentar abraçar o mundo e do nada criar várias iniciativas que vão acabar se perdendo, assim. Mas eu acho que não dá para deixar passar, tem que ter intervenção. E aí, intervenção, eu acho que também pensando em 3 agentes, assim, de sofrer essa intervenção. Um é a pessoa que sofreu, né, a violência, enfim, tem que fazer todo o cuidado e todo o pensamento de como não deixar essa pessoa ainda mais fragilizada, de como não deixar o ambiente de trabalho pesado e difícil para essa pessoa, não estigmatizar, né, do tipo, denunciou, ele falou, e etc. Então, a gente tem que pensar todo esse ambiente de como recebe essa denúncia. Com a pessoa que cometeu, né, o ato racista, tem que ter esse trabalho de retratação e de entender, né, porque
É difícil para mim, enquanto negra, admitir isso, porque, enfim, é uma coisa que eu vivo a vida inteira e é difícil para mim reconhecer isso. Mas tem muita gente que realmente não sabe que está sendo racista e o porquê está sendo racista, né? Tem coisas que são óbvias. Tem coisas que estão no limbo e tem coisas que não são óbvias. E não acho que é o papel do negro explicar, até porque o negro sabe o que é o racismo. E ele, se dependesse da gente, já não teria mais racismo, né? Se fosse a minha vontade, a vontade do Vini, da Flá, não teria mais racismo. O problema é que as pessoas brancas continuam fazendo, né, e reproduzindo esse racismo. Então é com essas pessoas que tem que ser esse trabalho de base, né, de entender o que é, de entender que não pode, desse convencimento antirracista. E sendo bem sincera, às vezes a pessoa não vai super absorver ou achar que está correto, mas eu acho que aí cabe o papel da empresa ter uma posição institucional, né, uma posição organizacional. Não toleramos essa e essa ação, ou não toleramos racismo, ou não toleramos tal, e oferecer opções, né, de aprendizado. Acho que isso é importante. Não colocar nas pessoas negras o papel de ter que explicar o que aconteceu, não colocar na gente esse papel de ter que ensinar o que é o racismo. Acho que a organização tem que se responsabilizar muito por isso, assim. E aí o que a gente tem feito um pouco no Ensina é a gente está partindo de um pressuposto que no time todo mundo está no mesmo sentido antirracista. A gente está partindo do pressuposto que não está todo mundo no mesmo nível. Então tem gente, eu, por exemplo, que falo sobre isso, lido com isso há muitos anos. Tem gente que a primeira vez que ouviu sobre racismo de um jeito mais contundente foi agora de junho, com todas as discussões e tal. Então, partindo desse pressuposto que todo mundo quer uma organização antirracista e de que tem níveis diferentes, a gente fez um combinado que a gente vai repreender. Pode ser na hora, pode ser depois, pode ser só o seu chefe te falando, pode ser a pessoa que se sentiu violada te falando. A gente não tem muita regra, assim, de como fazer, mas a gente tem muita liberdade para fazer isso. E estamos investindo muito enquanto organização para oferecer aprendizado e formação sobre isso, né? Para a gente discutir, ter espaço de debate e tal. Acho que é importante ser um assunto que é dito antes de acontecer, porque esperar que a gente só fale sobre isso quando tiver um caso de racismo, quando tiver uma denúncia, a gente nunca vai entender como isso acontece no dia a dia e como prevenir, né? Ser antirracista é prevenir o racismo, e contra o racismo é quebrar essa estrutura de lógica, de pensamento e de operação, né? Não é só ficar pontuando quando acontece. Eu acho que tem esse trabalho de pontuar, que é muito importante. E de uns tempos pra cá, sempre que acontece, eu me sinto muito à vontade para pontuar. Então, tipo, olha, essa palavra que você usou foi racista, explico o porquê e me coloco à disposição para ajudar e tal. Então, eu naturalmente pego um pouco disso porque, enfim, estou envolvida com essas questões, mas não acho que as pessoas negras têm esse papel. Não acho que é obrigação de uma pessoa negra explicar, assim. Mas se quiser, né, pode explicar, enfim. Então, eu acho que é isso, assim, tem que ter esse movimento, né? Tem que ter essa base, essa estrutura de prevenção também, além de só cortar quando acontece. Excelente, Lari. Gente, como foi importante esse painel de hoje, né? Como é necessário a gente trazer assuntos como esse. Eu queria agradecer muito ao Vini e à Lari por terem aceitado o nosso convite de estarem aqui, e também a Verônica e a Flávia, né, por convidarem os nossos gestores e por também estarem aqui com a gente. Então, a gente está muito feliz de ter proporcionado esse momento, e agradeço também ao pessoal das organizações estudantis que solicitaram esse tema, né? Então, o pessoal do CAEP e também os coletivos que nos ajudaram na divulgação. Então, Coletivo 20 de Novembro, Coletivo Ubuntu. Então, como eu falei, é um tema muito relevante. Eu mesma aprendi muito hoje aqui e espero que muita gente tenha levado várias lições aí, muito aprendizado adiante. E antes de eu passar a palavra final para vocês, pessoal, queria só falar rapidinho como que vocês podem solicitar ações como essa, né, como esse painel de hoje. Então, basicamente, nós temos a nossa plataforma, né? O link está na descrição da live, como eu já mencionei. Lá vocês encontram as páginas de diversas empresas mentoras em que nós estamos conectados, e por lá vocês conseguem solicitar as ações de relacionamento, que podem ser palestras,
visitas técnicas, que atualmente a gente está fazendo em formato online, então tá bem legal essa possibilidade. Além de webinars como esse, temos também mentorias, treinamentos online e parcerias de projeto. Então, são várias opções que vocês podem solicitar. A Votorantim Cimentos e Ensina Brasil estão super abertos a receber as solicitações de vocês. Eles adoram topar tudo que vocês mandam pra gente, então continuem fazendo solicitações. E não se esqueçam de preencher os formulários que estão aí para vocês, tá bom? De feedback e de certificado. E lembrando que também todas as redes sociais e sites importantes aí do Ensina Brasil, da VC e da Empower estão na descrição e nos comentários. E agora passo a palavra final para vocês, Lari, Vini, muito obrigada novamente. Bom, obrigado, gente. Acho que foi muito legal aí o pessoal que interagiu, as perguntas. Foi realmente um prazer estar aqui. Eu não fiz um lobby lá do início, mas já que você falou do CAEP agora, gente, lembrando que o Votorantim Cimentos está em vários cantos desse Brasil. A gente tem uma página de carreiras com vagas incríveis, tá? Então, quem quiser saber mais depois, pode procurar a Vero. Eu estou disponível no LinkedIn, para quem quiser me contatar lá, como Vinícius Nascimento. Estou no Instagram também, tá? Como Vinas Moreira. Então, vejam aí aonde fica melhor para vocês procurarem a gente, mas estamos super disponíveis, super abertos. Eu gosto muito de poder compartilhar, né? Então, foi um prazer. Obrigado, viu, gente? Gente, também, então, enfim, muito agradecida, muito feliz. Eu acho muito importante ter esses espaços e eu fico muito feliz quando eu vejo eles acontecendo, porque é isso, né? 5 anos atrás não tinha, então, para mim, é a materialização de quanto a gente está avançando, assim. Então, muito obrigada pelo convite, Flá, por ter me convidado, o pessoal da Empower por ter organizado, Vini, Vero, adorei conhecer vocês, vamos manter contato. Podem me procurar também no LinkedIn e tal. Meu LinkedIn é Larissa Calisto. Instagram não vou passar porque eu não uso, muito pouco, então não vai ser um bom canal para mim. Não me procurem no Instagram que eu demoro 5 dias para responder, mas no LinkedIn eu respondo, prometo. É isso, obrigada, gente. Bom, eu compartilho dessa opinião. Uma pessoa que se conhece é tudo, gente. Muito legal, gente. Obrigada mais uma vez. E é isso. Boa noite aí para vocês. Obrigada, Vero, Flávia. É isso. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada a você, Andressa. Obrigado, gente. Obrigada, gente.